Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à série e vamos dar continuidade ao sermão que nós iniciamos na semana passada. Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 1 até o 6. Hebreus 13, de 1 até o 6. Texto da palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos falando sobre algumas marcas da vida na nova aliança, né? Nós começamos a semana passada falando da importância do amor e hoje nós vamos adentrar sobre o contentamento. Hebreus 13, de 1 a 6, diz assim o texto das Escrituras: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Até aqui o texto das Escrituras, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja teu nome, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunimos, agora no final da tarde, com parte da tua igreja, para celebrar o teu nome, para bendizer ao Senhor, para louvarmos, cantarmos ao Senhor, oferecemos ao Senhor aquilo que o Senhor é digno de receber, e em especial, Senhor, nos debruçarmos na tua palavra, nas Escrituras, para aprendermos mais de ti. Pedimos, Deus, que o Senhor nos traga toda a instrução do alto, direto ao nosso coração. Como nós temos pedido constantemente, Senhor, que seja muito mais do que informação teológica, mas que seja a verdade do Senhor a frutificar no nosso coração para a glória de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, no nome do amado. Amém e amém. Nós falamos a semana passada, irmãos, que o autor de Hebreus, ele tem uma perspectiva muito prática de toda a teologia que ele havia passado para os irmãos. Hebreus vem passando uma forte, uma sólida cristologia para aqueles irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. E naquele momento eles estavam recebendo uma grande carga acerca de quem era Jesus. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas com a palma das suas mãos. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é maior do que os profetas, maior do que Moisés, maior do que o sacerdócio araônico. Jesus é aquele de quem eles jamais deveriam demover a sua fé. Eles deveriam continuar firmes em Jesus. Porém, depois de o autor ter falado acerca de quem é Jesus, explanado isso de maneira muito forte, muito firme, dizendo inclusive dos perigos de abandonar Jesus, ele começa a falar sobre a fé genuína em Jesus. E aí adentra o capítulo 11, e nós tivemos aí 6 sermões no capítulo 11, mostrando como cada um daqueles irmãos, em cada um daqueles períodos, viveram pela fé em Cristo Jesus, mesmo sem saber da pessoa de Jesus. Eles viviam na fé do Messias que viria, e eles aguardavam isso ardentemente nos seus corações. Até que, adentrando ao capítulo 12, o autor nos fala de como nós devemos praticar essa fé dentro da igreja, nos fortalecendo uns aos outros, sendo suporte uns para os outros. E ao final, no capítulo 13, ele nos mostra como nós podemos demonstrar essa fé também ao mundo, como nós pertencemos a Jesus, de forma que o mundo veja que nós pertencemos a Jesus. De maneira que o sermão de hoje, que começou a semana passada, ele nos mostra pelo menos 2 marcas bastante claras de como é a vida daquele que está na nova aliança em Cristo Jesus, daquele que foi alcançado pela graça.
Nós somos chamados a um viver diferenciado, a um viver que vai muito além de saber teológico. Saber teológico é importante? É muito importante. Mas lembra do que eu falei? Não adianta nada termos uma grande biblioteca de conhecimento teológico aqui na nossa mente, se esse conhecimento não descer para o nosso coração e não gerar uma vida prática. Se você entrar na maior biblioteca da cidade, tirar foto dos livros, admirar toda aquela beleza da biblioteca, até mesmo o silêncio da biblioteca, e olhar para tudo aquilo, sem ler o livro para aprender e colocar em prática, não tem valor nenhum. O que o Senhor quer é que nós pratiquemos as verdades que nós conhecemos. Daqui ele ressalta duas grandes verdades que são marcas de uma vida no altar do Senhor, de alguém que foi alcançado por Cristo e vive na nova aliança. A saber, o amor, que é o fundamento básico do cristianismo, que é o alicerce sólido sobre o qual o cristianismo está fundamentado, e o contentamento. Acerca do amor, eu quero ser bastante rápido, até porque a gente já pregou sobre isso na semana passada. O autor nos diz que há 3 maneiras muito práticas e objetivas de nós demonstrarmos o amor. Lembrando que ele fala de um amor fraternal. A igreja precisa se amar como irmãos verdadeiros. Nós precisamos olhar para o irmão do nosso lado e tê-lo como um irmão verdadeiro, porque nós temos um laço consanguíneo, não necessariamente o dos nossos pais, mas fomos comprados todos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos une. Por isso nós nos chamamos de irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, Deus, adotados pelo mesmo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fomos aceitos como filhos. Dessa forma nós precisamos nos amar ardentemente, fraternalmente. Como nós fazemos isso? De 3 formas: com hospitalidade, com solidariedade e com pureza. Já falamos aqui a importância da hospitalidade, de abrirmos a nossa casa para os irmãos, para os necessitados, de compartilharmos as coisas que nós temos, de nos aproximarmos uns dos outros. E como é bom, irmãos, como é bom, como a gente se conhece bem ao redor de uma mesa, com tempo, olho no olho, conversa boa, sorriso, contando alegrias, tristezas, orando um pelo outro. A hospitalidade é uma marca do amor. Eu creio que isso é muito importante para a vida da igreja nos nossos dias, porque cada vez mais a gente vê um esfriamento desse tipo de relacionamento, né? Até comentei a semana passada que não era necessariamente um autoconvite para comer na casa dos irmãos, mas eu lembrei que há muito tempo atrás a gente compartilhava muito mais das mesas. Porque o que aconteceu? A gente vai se distanciando, a gente vai se esfriando, e às vezes o nosso relacionamento de irmãos nada mais é do que entramos no mesmo lugar uma vez por semana no domingo à noite, cumprimentamos meia dúzia de pessoas, vamos embora e vivemos a nossa vida sem nenhum tipo de relacionamento. O autor bíblico nos mostra que precisamos vivenciar o amor, e uma das formas de vivenciar esse amor é sermos hospitaleiros, abrirmos as nossas casas, compartilharmos das coisas que nós temos, isso de uma maneira muito prática, abençoando os irmãos com as coisas que você tem. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, até falei hoje pela manhã, ele não é necessariamente seu, você é o mordomo daquilo que Deus te deu. Então, você deve servir a igreja com as coisas que o Senhor tem te dado. Outra maneira de nós demonstrarmos o amor é a solidariedade. Aqui em específico ele faz uma ligação àqueles irmãos que estavam sofrendo cadeias, sendo aprisionados por causa de Cristo, sendo maltratados por causa de Cristo. Hoje, pelo menos na nossa realidade inicial aqui do Brasil, nós não sofremos esse tipo de perseguição, mas há irmãos ao redor da terra sofrendo esse tipo de perseguição. Há irmãos morrendo por causa de Cristo. Há irmãos nesse exato momento agora, cultuando escondido debaixo de um salão, de um saguão. Há irmãos nesse exato momento agora sendo perseguidos ou sofrendo por causa de Cristo. Nós devemos nos tornar solidários desses irmãos. Pastor, mas eu não consigo ser solidário daquele que está do outro lado do mundo. Mas você pode ser solidário daquele que está no banco com você, compartilhando das nossas necessidades. A solidariedade é uma marca do amor de Deus, porque a solidariedade é preocupar-se com o sofrimento do outro, é adentrar na dor do outro, é visitar o outro na sua aflição, na sua dificuldade. E como isso é importante, irmãos? Quando nós passamos por algum momento de luta, de aflição, ter alguém que nos visite, que ore por nós. Essa semana na célula nós compartilhamos esse texto e foi maravilhoso,
quando alguns irmãos testemunharam de como foi importante a igreja na vida deles, nos momentos mais duros, mais difíceis. Uma irmã comentou, testemunhou que ela enfrentando uma luta com o câncer, e uma outra irmã fez um pão no meio da tarde, e foi simplesmente levar para ela: olha, eu vim aqui te entregar um pão, né? Aquela que fez um pão, saiu da sua casa e entregou um pão, mas a que recebeu um pão, não recebeu um pão, ela recebeu um gesto de amor, um carinho, um cuidado, uma preocupação. Ela recebeu a mão de Deus sobre a vida dela, fazendo com que ela entendesse que o Senhor não a havia deixado. Solidariedade. O irmão que está enfrentando luta, você está doente, vai lá limpar a casa dele. Alguém que está passando uma necessidade financeira, faz uma oferta para ele. Às vezes a gente imagina que tudo aquilo que a gente possa dar para Deus é trazendo gasofilácio. Não, irmãos, Deus não está com um livro de contabilidade no céu, anotando os nossos dízimos, as nossas ofertas. Ah, não, eu não dei na igreja, abençoei o irmão. Deus fala: ah, não, isso aí não está certo, não. Jamais Deus vai fazer isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o nosso coração. Às vezes nós precisamos ser solidários na dor do irmão, na adversidade do irmão, na tristeza do irmão, doando as coisas que nós temos, visitando. Você sabe que o irmão tem 2 ou 3 filhos passando por aflição, vai lá, leva um presentinho para essas crianças, né? Compra lá o moranguinho, a bolachinha recheada, abençoa, visita esses irmãos. Também na célula nós tivemos um testemunho de que também uma família passando por grandes adversidades, e chegando a época do Natal, e eles não tinham absolutamente nada para festejar aquele Natal. Quando eles chegam em casa, os filhos haviam ligado para ele: ó, o povo da igreja veio aqui em casa, vem para cá, desce para cá agora, vem correndo para cá agora. E as crianças tudo chorando, eles não sabiam o que tinha acontecido, e eles apavorados com as crianças chorando, correram para casa. E quando eles chegaram em casa, irmãos, mal abriram a porta, eles desataram a chorar também, porque a mesa, as cadeiras, uma parte da sala, a pia estavam repletos de mantimentos que a igreja levou. Nós demos comida, eles receberam amor. Você entende a diferença? Ele falou: pastor, a gente recebeu leite condensado, custa R$ 4,98 no mercado. Sabe quanto valeu para ele? Sabe o que significou para ele o leite condensado? Para as crianças, a bolachinha, a preocupação. Solidariedade é uma marca de amor. Quando a igreja entra e invade o sofrimento do outro por causa de Cristo, isso é uma marca do amor. Outra marca do amor é a pureza. A pureza no casamento, nos relacionamentos. Irmãos, o casamento é um testemunho público de uma vida cristã. Diga-se de passagem, é o único relacionamento em toda a Escritura cujo prazo de validade é até que a morte separe. E não queira que o cônjuge morra rápido, tá? Né? Ah, pastor, não posso separar, mas matar? Não pode também matar, né? A ideia é que nós vivamos um amor testemunhal a tal ponto que nós suportemos as nossas lutas e as nossas adversidades, porque, gente, é difícil de amar a gente. Somos pecadores, né? Eu gosto muito de um livro sobre casamentos, alguns irmãos já conhecem, o nome dele é Quando Pecadores Dizem Sim. É maravilhoso, porque ele desmistifica aquela ideia de um casamento perfeito, de um mar de rosa. Ele vai dizer: ah, espinhos, nós somos esses espinhos, mas é a graça de Deus que nos sustenta, que nos fortalece nessa caminhada. Pureza diante do mundo. O mundo olha para a igreja, e o mundo entende o amor de Deus na igreja através dessas marcas. Mas ainda há um outro aspecto, uma outra marca fundamental na vida cristã. Se a primeira delas é o amor, a segunda, o autor bíblico nos diz que uma dessas marcas é a vida de contentamento. Você está contente com o que Deus tem te dado? Pelo menos você cantou aqui, né? Pelo menos você disse que a alegria é viver feliz sem importar qual é a situação. Você está honrado, você está humilhado, você tem muito, você tem pouco. Não é isso que a gente cantou? Que no meio das aflições a gente está como? Calmo, sereno e tranquilo.
E que quando nós olhamos para Cristo, nós sentimos o quê? Satisfação. Olha que coisa boa. Mas será que isso é verdade para nós? Ou será que são letras de canções? A grande questão é que o Senhor também nos chama a uma vida de contentamento. E o autor bíblico entende que o contentamento é uma marca da vida de alguém que está na nova aliança em Cristo Jesus. Se o amor é uma marca do nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, o contentamento é uma marca da nossa confiança plena em Deus. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O autor de Hebreus entende que na mesma caminhada do amor, uma vida na nova aliança, uma vida de alguém que foi alcançado por Cristo, é marcada pelo seu contentamento, pela sua satisfação, é marcado pela pacificação da sua alma em não ficar correndo atrás das coisas desse mundo. E o que é contentamento? Contentamento é o reconhecimento de que nós estamos supridos por Deus em todas as nossas necessidades, ainda que nós não tenhamos todas as coisas que nós desejamos. Olha só, nós estamos supridos nas nossas necessidades, ainda que as nossas necessidades não sejam representadas pelas coisas que desejamos. E aqui, sem querer demonizar o desejo, o problema é quando o desejo toma o nosso coração. O problema é quando o desejo pelas coisas faz com que nós não percebamos aquilo que Deus já nos tem dado. E essa é uma grande dificuldade. A pessoa que tem contentamento no seu coração é capaz de viver feliz em Deus, sem que Deus lhe dê mais absolutamente nada daqui para frente. Se Deus não te der mais uma peça de roupa, daqui até o fim da vida, você está contente nele? Chegar ao final do ano ou do outro ano, você não conseguir trocar o carro, ou não der certo você comprar aquela TV todas polegadas que tem lá na Casas Bahia, você continua contente nele? Se não der certo você comprar aquela marca de tênis, ou aquela camiseta, ou estudar naquela escola, ou passar naquele curso, ou conseguir aquele emprego, você continua contente em Deus? Isso é contentamento, é reconhecer que as coisas que nós já temos em Deus suprem as nossas necessidades. Pastor, então o senhor está querendo dizer que é errado desejar? Não, irmãos, não estou querendo dizer que é errado desejar. Eu estou querendo dizer que é errado ser controlado pelos desejos, ou colocar a alegria nos desejos, a realização na aquisição de algum desejo. E a falta de contentamento, irmãos, é um problema que tem adentrado dentro das igrejas, viu? Hoje, diga-se de passagem, há muitos sermões para deixar os irmãos descontentes. Eu já vi pastor pregando, falando: mas você está feliz com o que você tem? Não aceite isso. Como não vou aceitar isso? Foi Deus que me deu o que eu tenho. Você precisa rejeitar o bom para conseguir o melhor. Eu vi de pastor isso, tá? Você precisa rejeitar o ok para conseguir o ótimo, porque Deus, um dos textos que sofre na boca dos pregadores, né? Deus nos fez por cabeça e não por cauda. E aí a gente vai entrando nessas loucuras da teologia da prosperidade, que nada mais faz do que fazer com que os crentes vivam como ímpios, correndo atrás do dinheiro. Isso é mal, isso é complicado para as nossas vidas. Assim, irmãos, os cristãos são chamados a demonstrar uma vida de contentamento em Deus. Isso, o contentamento, é uma pública confissão de fé em Cristo Jesus e na provisão do céu. Quando você está contente com o Senhor, contente, olhar para a sua vida e falar: olha, eu tenho tudo que eu preciso. Ao bem da verdade, todos nós temos mais do que nós precisamos para viver. Todos nós. Acredito que todo mundo aqui, sem sombra de dúvida, tem pelo menos 3 pecinhas de roupa lá em casa para trocar, né?
alguns podem abrir o armário e ficar sem repetir roupa quase por meses, né? Sapato, então, nem se fala, né? Tem gente que, depende do armário de alguém, imagina que está criando uma centopeia em casa, né? Eu tinha uma prima que não cabia os sapatos no armário, ela guardava atrás da porta. Uma vez eu abri a porta, caiu uma montanha de sapatos, tinha quase 100 pares de sapato lá mesmo. É um absurdo, né? Quando nós estamos contentes, nós estamos dizendo ao mundo: o nosso Deus tem nos suprido. Nós estamos satisfeitos com o que Ele nos tem dado. E como nós demonstramos o contentamento? O autor aqui também nos mostra 3 maneiras claras de nós mostrarmos o contentamento: sem avareza, satisfeitos em Deus e confiando no Senhor. O versículo 5, falando sobre contentamento, diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. E o que é avareza? Às vezes nós falamos alguns termos que são parecidos para aplicar a avareza, alguns sinônimos de avareza, né? É muquirana, mão de vaca, pão duro. Mas no sentido mais estrito da palavra, avareza significa amor ao dinheiro, apegado ao dinheiro. Gente que ama mais o dinheiro do que a Deus e do que os filhos de Deus. Isso é avareza. É amar ao dinheiro. Dinheiro não foi feito para ser amado. Dinheiro foi feito para ser usado. Dinheiro é uma moeda de troca. Haja vista que a Bíblia não atribui valor moral ao dinheiro. Não tem nenhum texto da Bíblia que diz assim: o dinheiro é mau, o dinheiro é maldito. O que a Bíblia condena é quando os crentes colocam o seu coração no dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Por que você acha que tem guerras? Porque um quer o dinheiro do outro, um país quer o petróleo do outro, outro quer a riqueza do outro, outro quer a mata do outro, e assim vai passando por cima das pessoas. Hoje, cada vez mais, nós vemos um mundo amando coisas em detrimento de pessoas. Nós vemos as pessoas trocando o ser pelo ter. Eu falei que quando eu era jovem ainda, eu li um livreto do antigo, né? Reverendo Caio Fábio, né? Quem vai lembrar dele aqui, antigamente o livreto, era bom esse livreto dele, viu, irmão? Se você tiver livro do Caio Fábio, joga fora, não, só os novos, nem compra, né? Do Nifilim para frente, você joga tudo no lixo, né? Mas do Nifilim para trás, quem tem os livros dele ali, vale a pena, eram sermões que ele pregava, assim como os do reverendo Hernandes Dias Lopes, são sermões que esses irmãos queridos pregam. Mas o reverendo Caio Fábio, ele tinha um livreto cujo título era A Crise de Ser e de Ter. Quem já leu aqui vai lembrar desse livrinho. E lá atrás, eu tinha acho que 19 anos, então nós estamos falando de uma janela de 31 anos aí. Lá atrás, ele já falava que os crentes estavam valorizando muito mais o ter alguma coisa do que o ser em Deus. Não é apenas ser, é ser em Deus. A vida de avareza é uma vida centrada no ter, no status quo. E por dinheiro, irmãos, a gente tem que ampliar o espectro. A ideia não é só dar nota. Ah, pastor, eu não amo o dinheiro, eu só uso cartão, né? Quase ninguém vê mais dinheiro hoje, né? Eu falei que o dinheiro hoje é uma mera especulação filosófica, viu? Porque você acredita que tem, o outro acredita que recebeu. A gente só sabe que é verdade o dia que a gente recebe a fatura. E fala, é verdade mesmo, vou ter que pagar esse negócio. Mas também é tudo virtual, você quase não pega esse dinheiro. A ideia de dinheiro é todo e qualquer status humano e toda e qualquer confiança humana nas coisas que nós temos. Lembra do Senhor falando a parábola daquele homem que teve uma grande colheita? E ele fez celeiros para si. E ele falou, agora minha alma, ó, fica tranquila, estou descansado e seguro. É isso que significa regala-te, minha alma, estou seguro, nada mais pode me abalar. O que foi dito àquele homem? Louco, essa noite vão te pedir a sua alma. E o que você tem? Vai ficar para quem? Nós conhecemos aquelas frases antigas, né? Caixão não tem gaveta, túmulo não tem garagem. Não adianta.
tudo aquilo que angariarmos aqui vai ficar aqui. Significa que nós não vamos ter as coisas? Não, irmãos. Significa que nós não vamos amar essas coisas. Nós vamos entendê-las como bênçãos de Deus, que o Senhor nos dá, para que nós as administremos, para que nós usufruamos delas, sem que os nossos corações estejam nelas, em nenhuma delas. Então o texto é claro, que a vida de vocês seja isenta dessa avareza, desse apego a qualquer coisa que não seja Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. A avareza é um problema, inclusive no meio da igreja. Eu creio que é um contrassenso absurdo uma igreja ter ricos e pobres. Como assim, pastor? Se a igreja tem ricos, ela não poderia ter pobres. Eu estou dizendo pobre, irmão, é miserável, alguém que passa necessidade extrema. Estou dizendo trabalhador como nós aqui, do dia a dia. Uma igreja que tem ricos, ela não pode ter pobres. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós não demonstrarmos o amor, suprindo as necessidades dos nossos irmãos, nós somos pior do que os incrédulos. Nossa, palavra pesada, né? As escrituras que nos falam isso. A nossa vida precisa ser sem avareza, nós precisamos ser mais doadores. Diga de passagem, a doação é uma ferramenta abençoadora para nos livrar da avareza. Sabe por quê? Quando nós doamos, nós estamos lembrando que nós temos, estamos dando para alguém que não tem aquilo que nós temos. Isso é um presente de Deus. Então que a vida de vocês seja sem avareza. Isso faz com que nós vivamos com contentamento. Outra marca de uma vida de contentamento é a satisfação em Deus. Cantamos aqui. Satisfação é ter a Cristo. Quando nós não estamos satisfeitos em Deus, o nosso coração é tomado por cobiça, e a cobiça é um pecado. A cobiça é a marca de uma vida que não tem contentamento, é um desejo excessivamente apaixonado pelas riquezas desse mundo, unido à inveja daquilo que as pessoas têm e que nós não conseguimos ter. É por isso que o autor bíblico diz: contentem-se com as coisas que vocês têm. Fica feliz com a roupa que você tem, com o sapato que você tem, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com a vida que você tem, com o salário que você tem. Porque às vezes, quando a gente tira o foco das coisas que Deus nos tem dado, coisas que nós já temos, e olhamos para o outro, nós começamos a imaginar que Deus possa ter sido injusto. Que lá na distribuição do céu, Deus errou na hora da matemática. Que Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. Diga-se passagem, louvado seja Deus, porque Ele não nos dá o que a gente merece. Porque se Ele resolver dar para a gente o que a gente tem merece, o que a gente merece, a gente está numa situação bastante complicada. Porque o nosso merecimento é a morte pelo nosso pecado. Ainda bem que Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Pela graça Ele nos oferece a misericórdia e Ele nos dá o amor de Cristo. Então uma das marcas, uma das maneiras de nós demonstrarmos contentamento é estarmos satisfeitos em Deus. As Escrituras nos dizem que nós temos duas necessidades básicas. Quem diz é a Bíblia. Se você quiser duvidar, você vai discutir com o autor da Bíblia. A Bíblia diz que nós temos duas reais necessidades: comer e vestir. Ou seja, suprimento e segurança. É o que nós precisamos. Paulo diz: eu tendo que comer o que vestir, eu estou o quê? Satisfeito. Que vestir não preciso nem perguntar, está todo mundo vestido aqui hoje, então já está tudo zerado, né? Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos um almocinho hoje já comeu, né? Nós deveríamos estar satisfeitos. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir. Louvado seja Deus, nós temos mais do que isso, a gente tem para compartilhar com o outro. Eu acredito que todos nós que aqui estamos aqui nesse lugar, nessa noite, temos o que compartilhar com alguém se ele precisar hoje. Qualquer coisa. Nós temos uma peça de roupa em casa para dar para alguém se ele precisar. E não vai nos faltar. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que nós vamos pegar o nosso guarda-roupa e pegar uma peça de roupa, a gente pode dar para alguém. Não vou dizer nem uma peça, uma muda completa de roupa. Você pode dar para alguém e não vai te fazer falta. Você pode estar com o coração doído por dar, porque é difícil dar, viu, gente? Quem já fez a seleção para o Bazar da SAF?
Você olha, não, isso aqui não. Não, isso aqui eu vou usar. Faz 28 anos que eu não uso, mas um dia eu vou usar. Ou então aquela peça, eu vou emagrecer. Já falei para você, dá a peça. Que emagrecer está difícil. É mais fácil comprar outra tamanho GG do que você emagrecer. Então, dá a peça. A gente tem dificuldade de se desfazer dessas coisas, né? Eu falei que uma das maneiras que eu coloquei para mim, isso não é bíblico, irmãos, é minha experiência particular, tá? Então, se você quiser copiar, você copia, mas não é peso de lei, de Bíblia, de nada. É uma maneira que o Senhor me ajudou para que eu controle algumas coisas assim na minha vida, né? Com respeito à satisfação. É que qualquer coisa que eu ganhar, então, se eu ganhar um blazer desse, algum blazer que está em casa tem que ir embora. Se eu ganhar um par de sapato, tem que sair um outro par de sapato de casa. Ganhei uma calça, tem que ser uma calça. E assim vai. Então, entrou um, tem que sair outro. Isso vale para ganhar e para comprar. Esse dia eu queria comprar uma camiseta, mas eu gosto tanto de uma camiseta que eu tenho lá em casa. Eu falei, não vou comprar não, porque eu vou ter que dar outra lá. Mas eu devia ter comprado. Olha que coração ruim. Vai, fala, João. Olha só, irmãos. Isso é uma métrica que eu coloquei para a minha vida. Eu estou suprido, eu não tenho necessidade de nada para a glória do Salvador Jesus, irmãos. Não tenho necessidade de absolutamente nada para a glória de Cristo Jesus. Então, por que eu vou acumular mais coisas das que eu já tenho e tem me suprido em tudo? Por quê? Isso é uma coisa que eu coloquei para mim. Se você achar que vale para você, pode colocar, mas não tem nenhum versículo bíblico, tá? Doei uma roupa quando ganhar outra. Não tem lá não, tá? Mas se você quiser usar, para mim foi uma boa métrica. Então, para entrar alguma coisa, tem que sair alguma coisa. Pastor, mas eu vou ganhar um sapato novo, o sapato lá em casa está tudo novo, louvado seja Deus, olha só. Alguém vai ganhar um sapato novo, igual você está ganhando um sapato novo. Isso é uma bênção de Deus. Nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado. Mais do que as coisas materiais, irmãos. A satisfação, ela não está fundamentada nas coisas terrenas, mas ela está fundamentada nos tesouros eternos que nós já temos garantidos por Deus. Aquilo que o Senhor já reservou para nós, nós não teríamos como comprar. Nós temos tesouros inimagináveis garantidos nos céus. Isso deveria fazer com que nós estivéssemos contentes. Isso deveria nos fazer ficar contente até em perder qualquer coisa aqui. Porque se nós perdermos qualquer coisa aqui, nós não podemos perder aquilo que nos foi dado eternamente, de graça. Satisfação em Deus. E por fim, uma das maneiras de nós mostrarmos contentamento é confiança. Confiando em Deus. Um antídoto contra a cobiça e a avareza é a confiança em Deus. Um antídoto contra o amor ao dinheiro, um antídoto contra o desejo de ter as coisas é confiar que Deus cuida de nós. Olha o que o autor bíblico nos diz: porque Deus mesmo disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus está conosco em toda e qualquer situação. Quando você recebe uma promoção no seu serviço, Deus está com você. E no dia que você é mandado embora, Deus está com você. Quando você recebe um presente, Deus está com você. Quando você tem uma grande perda, Deus está com você. Quando nós passamos, temos o diploma da faculdade, Deus está conosco. Quando reprova-se no vestibular, Deus está conosco. No momento do nascimento de um filho, de um neto, de um ente querido, Deus está conosco. Da mesma forma que no momento do falecimento de alguém, Deus continua conosco. Olha o que o texto nos diz: de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Confiança em Deus, sabendo que mesmo nos nossos infortúnios, o Senhor está presente. Eis que estou convosco todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. A confiança do salmista não estava em sair do vale. A confiança do salmista estava na presença santa e doce do Senhor lá no meio do vale.
Deus está conosco nas UTIs da vida. Deus está conosco nas tristezas, nas lágrimas que escorrem. Eu nunca abandonarei vocês. Essa confiança, ela é um antídoto contra a segurança que o mundo pode dar. Porque se eu perder todas as coisas aqui, Lutero sabia disso, né? Compondo Castelo Forte. Se eu tiver que perder família, bens, prazeres, se tudo se acabar, se vier a morte, eu vou reinar contigo, porque o Senhor está comigo. E a frase dele é fortíssima, né? Ele fala, castelo forte é o meu Deus. Lutero escreveu isso dentro do castelo de um amigo que havia levado Lutero para protegê-lo de uma espécie de inquisição da Igreja Católica contra a sua insurgência. E Lutero olhou para aquelas paredes, e é muito provável que alguém tenha dito, aqui você está seguro, Lutero. Fica tranquilo que essas muralhas são fortes. Ao que ele fala, não, o que é forte é Deus. O que é castelo mesmo que me segura é Deus. Quando o autor faz essa citação acerca daquilo que Deus disse, ele está citando aquilo que o Senhor falou para Josué, no capítulo 1, no versículo 5, quando Josué seria o sucessor de Moisés. Uma tarefa dificílima, irmãos. Eu já vi alguns pastores falando, não, porque Josué era medroso. Medroso, irmão, você vai suceder Moisés. Não é qualquer um que você vai suceder. Você vai suceder o único homem que falou face a face com Deus. Aquele por meio de quem Deus enviou as 10 pragas do Egito e tirou o povo com mão forte. Você vai suceder aquele que chegou com o seu cajado na beira do Mar Vermelho, bateu, veio um vento, irmãos, e abriu aquele mar dos dois lados. E o povo passou com o pé seco. Você vai suceder aquele que mandou levantar a serpente no deserto. Você vai suceder aquele que falou com a... Deveria ter falado, mas ele bateu. Mesmo assim, bateu na rocha e saiu água. Aquele que conduziu o povo. Você vai suceder aquele que o próprio Deus veio defender quando falaram mal dele. Ele não era fraco. Tanto é que, de fato, ele sucedeu Deus. Ele levou o povo para Canaã, conquistou Jericó e dividiu a terra de Canaã nas 12 tribos. O que ele precisava é a mesma coisa que Moisés precisava. Lembra quando Moisés estava saindo do Egito? O povo, todo mundo andando. Faraó vindo atrás com os cavaleiros. Moisés subiu no monte e falou, Senhor, não manda eu isso, o Senhor não for comigo. É a mesma coisa. Deus disse para Josué, vai Josué, de maneira alguma eu vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Fica firme, seja corajoso, porque eu sou contigo. Os cristãos devem buscar o seu conforto na presença e na provisão do próprio Deus, porque Ele não nos abandona. Nem no dia mau. Deus está lá o tempo todo, cuidando de nós, na adversidade. Aqueles que são tentados pelo amor ao dinheiro, ou pelo descontentamento, são identificados com aqueles que procuram a sua segurança nos recursos humanos, irmãos. Isso é complicado. O Senhor nos exorta a não acumularmos tesouros aqui na terra, mas servirmos de testemunho e acumularmos o nosso tesouro no céu, confiando em Deus, com alegria no Senhor. Por fim, o autor bíblico nos chama a confiança fundamentado naquilo que está escrito no Salmo 118, versículo 6, que aqui no nosso versículo 6 de Hebreus 13 diz assim, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. É o Senhor que me auxilia quando falta alguma coisa. É o Senhor que me visita. É o Senhor que levanta o irmão lá na casa dele, manda ele fazer um pão para levar na sua casa. É o Senhor que manda o irmão fazer uma marmita gostosa para dar para o outro que está enfrentando uma adversidade. É o Senhor que toca no coração do irmão, que ele manda uma mensagem de WhatsApp, Senhor, estou orando por você. Irmão, isso é importante, tá? Se você tem vergonha de fazer isso, não, continue fazendo. Tem testemunhos maravilhosos de quando eu vou visitar o povo em casa, falou, pastor, olha, eu estava numa crise, numa tarde tão difícil, o irmão mandou um WhatsApp para mim, estou orando por você. Alguns mandam oração gravada, viu, irmãos? Eu vi a oração de alguns de vocês aqui. Ouve, pastor, a oração que a pessoa fez por mim. Uma coisa linda, irmãos. Talvez a pessoa que mandou o WhatsApp falou,
Isso não tem valor. Lembra? Quem fez o pão, deu o pão. Quem recebeu, recebeu amor. A igreja deu a cesta. Quem recebeu, recebeu cuidado. Você está mandando uma mensagem. Quem recebe, recebe alívio, apoio, bênção do Senhor. Não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Porque é o Senhor quem levanta você para fazer isso. Se Deus colocar alguém na sua mente para você orar, ora. Se Deus colocar alguém na sua mente para você visitar, visita. Se Deus colocar alguém na sua mente para doar, doe. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque talvez é através de nós que Deus vai levantar auxílio para aqueles que sofrem. O autor afirma a fidelidade do Senhor em todas as circunstâncias, e desse modo ele argumenta que não existe lugar para o medo na vida do crente, uma vez que nós estamos firmados no Senhor, e Ele vai nos auxiliar de alguma forma. Ele age no natural e no sobrenatural. Irmãos, o contentamento é uma marca de cristãos que vivem na nova aliança. Eu e você temos vivido contentes no Senhor? Você tem contentamento? Lembra do que eu perguntei? Se Deus resolver não te dar mais nada, você vai estar contente? Olha o que eu estou perguntando. Se daqui para o final da vida tem gente que fala, pastor, se eu morrer amanhã, tudo bem. Mas pensa no que você está dizendo. Pensa no que você está dizendo. Se Deus resolver não te dar mais nada, daqui até o fim, até a volta de Cristo, você está contente? Você já parou para pensar em quanto você já tem sido abençoado com ricas bênçãos materiais, para além da grande maior bênção que você recebeu, que é a salvação? A salvação é tão poderosa, que faz com que nós não venhamos dar valor a nenhuma das coisas terrenas aqui. Ela só faz que nós reconheçamos o quanto Deus é bondoso em nos dar as coisas terrenas também. O contentamento é perceptível na sua vida? Como nós temos vivenciado o contentamento? Quando a gente canta que satisfação é ter a Cristo, é verdade? Para mim e para você, é verdade isso? Meus irmãos, a vida cristã traz consigo algumas marcas que a distinguem da forma de viver desse mundo. Nós vimos duas nesses 2 finais de semana: o amor fraternal e a vida de contentamento. E nós somos chamados a viver assim. Para a gente terminar, quero oferecer algumas aplicações práticas para a gente pensar. Acerca do amor, a igreja é uma comunidade familiar, compostas por pessoas que foram unidas pelos laços do sangue de Cristo Jesus. Nós somos uma família e temos que viver assim. Nós não podemos viver diferente disso. Igreja não é clube, não é sociedade, não é uma associação. Igreja é uma família. É gente que foi comprado por Cristo para viver da maneira como Cristo quer que vivamos. Então, nós devemos nos amar uns aos outros. E se nós não estamos amando, tem alguma coisa errada. E assim como um pai que tem 2 filhos, corrige se os filhos estiverem brigados, ou não corrige? Corrige. Deus também vai corrigir a igreja, se a igreja não estiver demonstrando amor uns pelos outros. Segundo, o verdadeiro amor cristão se manifesta pela hospitalidade, solidariedade e pureza. Em Cristo e por causa de Cristo, nós somos chamados a sermos hospitaleiros. Abra sua casa, compartilhe das suas posses com algum irmão que necessita. Convide um irmão para um almoço, compartilhe do que Deus tem te dado. Dê uma carona, ofereça um amparo, faz uma oferta para um missionário, dobra o joelho, ora. Abra sua vida e compartilhe, seja hospitaleiro. Em Cristo e por causa de Cristo, identifique-se com o sofrimento de algum irmão. Visite nas suas dores, ajude nas suas necessidades, faz uma oferta, paga uma conta de água, uma conta de luz, ajuda no aluguel, dê um presente para o filho, compra uma roupa, um sapato, abençoe alguém, seja solidário. Porque senão, irmãos, também não adianta nada, você só ouvir o sermão e ficar aquele negócio na cabeça, vai para casa e continua sem fazer nada por ninguém. Aí é só conhecimento, aí é biblioteca bonita, para a gente tirar foto. Se a gente não abrir o livro e não pôr o conhecimento para andar. Pastor, mais quem? Fica tranquilo que não vai faltar gente para você abençoar.
Tem gente. Aqui tem. Se você quiser abençoar alguém e não sabe quem, pode perguntar para mim que eu te levanto pelo menos uma meia dúzia. Para você poder abençoar. Tá bom? Em Cristo e por causa de Cristo, ame seu cônjuge como a si mesmo, honre seu casamento, ame com intensidade que somente alguém que vive em uma só carne pode fazer. Manifeste o seu amor pelo seu cônjuge publicamente, não apenas no privado. Fuja da impureza sexual, desfrute do doce poço de amor que Deus nos concedeu por meio dos nossos cônjuges. Honre o casamento para a glória de Cristo. Aí nós estamos vivenciando o amor. Com respeito ao contentamento, irmãos, não ame o dinheiro. Pare e pense, como é que você tem lidado com o dinheiro? Use o dinheiro com sabedoria, como um dom de Deus, mas não seja governado por ele. Não se apegue, não ame, não seja dominado pelo dinheiro nem pela cobiça. Não coloque sua confiança no dinheiro, nas posses, no status e em qualquer outra coisa. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa já meio de idade, não é da igreja. Estava eu e a Patrícia. A minha esposa é uma benção, que às vezes ela dá uns fora assim, que é maravilhoso, né? Eu morro de rir com isso, né? E a pessoa falou, não, eu estou fazendo tratamento com ozônio, com não sei o que lá. O cara tinha uns 50 e poucos anos. Com ozônio, com umas injeções especiais, com não sei o que, porque agora meu corpo, meu físico, a minha saúde, eu vou ter uma saúde para viver para mais de 80 anos. A Patrícia falou, e se for atropelado? Sabe quando vão dar vontade daquele cutucão? Não, mas eu falei, faz sentido. O que determina o curso da nossa vida não é a saúde, não é a doença, não é as posses, não é a capacidade de contratar o melhor médico, pagar melhor UTI. O que determina o curso da nossa vida é aquilo que está escrito no Salmo 139. Saber que cada um dos nossos dias está escrito e determinado pelo Senhor. Isso curou meu medo de avião, irmãos. Tinha medo de andar de avião. Avião é uma coisa fora da lógica. 60 e poucos mil quilos voando. Eu tenho 100 e pouco e não voo. É um negócio fora da curva. E a primeira vez que eu fui andar de avião, eu sentei ali, naquele banco. A hora que o piloto acelerou o avião, eu grudei ali em minha mão. Eu acho que até hoje está minhas digital lá naquele banco. Lá. Grudei com tanta força assim. E subiu, estava lá em cima, ele trocou de marcha na subida, deu uma reduzida, eu falei, meu Deus, e aquilo coração, e de repente eu me peguei suando, bicas, mas suando assim, a mão doendo de apertar o banco, né, tremendo, assim, olho fechado, vai adiantar, né, fechar o olho não cai, né? Olho fechado, até que eu senti assim a voz, Alessandro, se eu quiser que você morra de acidente de avião, eu derrubo o avião na sua cabeça. Você não precisa estar aqui em cima. Eu não preciso de avião para tirar a sua vida. Sua vida está na minha mão. Eu dormi, irmãos. Fui acordar no destino. Às vezes uma boa dose de confiança no Senhor. É tudo que nós precisamos. Não ame o dinheiro. Não coloque a confiança no dinheiro. Confie no Senhor. Contente-se com o que o Senhor lhe tem dado. Isso não significa fazer voto de pobreza, mas significa não servir o seu dinheiro como sendo um Deus. Se alegre com o pão de cada dia, com o maná de hoje, com a roupa que você tem em casa, com a casa que você tem. Se alegre em morar no bairro que você mora. Se alegre em vestir o seu sapato, com o seu trabalho, com o seu salário, porque tudo que você tem é o Senhor que tem te dado. É Ele que usou cada uma dessas provisões. Oitavo, confie no Senhor, descanse nele, tenha Deus por seu auxiliador seguro, lembra disso, Deus é o meu auxílio. Olha o que o autor bíblico nos diz, por isso nós afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. E por fim, lembre-se da aliança que nós temos em Cristo, você só é salvo que o Senhor resolveu te salvar. Não é por nada que a gente faça aqui. É porque Ele derramou graça sobre a gente.
Isso deve nos dar contentamento, satisfação e nos fazer amá-lo mais, para a glória dele mesmo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo seu cuidado, te louvamos pelas dádivas que o Senhor tem dado sobre nós, derramado bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sem medida sobre nós. E queremos lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor molde o nosso coração à sua vontade, que sejamos mais amorosos com os irmãos e um amor prático, Senhor. Não um amor falado apenas, ou um amor filosófico, mas um amor de dar abraço, de pegar na mão, de olhar no olho, de visitar as necessidades. E que nós façamos isso com contentamento no Senhor. Que a nossa segurança esteja única e exclusivamente e tão somente em Ti. Que nós não confiemos no dinheiro, nas posses, no status ou em qualquer outra coisa. Antes, Senhor, que a nossa vida seja totalmente fiada na segurança que temos que Deus é o nosso auxílio. O Senhor é aquele que nos tem dado mais do que o bastante. Abra os nossos olhos, Senhor, para louvarmos ao Senhor por cada coisa que nós temos, em especial e acima de todas elas a salvação, que recebemos de graça e pela graça em Cristo Jesus. Fortalece-nos, Deus, abençoa-nos, porque nós precisamos da Tua boa mão nos conduzir hoje e sempre. É em Cristo que oramos.